Hoje nós Muito vamos falar bom. sobre queijo coalho, né? Os três erros mais É, cometidos. nós vamos falar sobre o danado do queijo coalho. Queijo De onde muito veio, apressoado. de onde veio esse queijo coalho? Pois é, esse queijo coalho aí difundiu para o Brasil inteiro, mas a origem dele é nordestina. É, é Queijo do por isso que ele é muito norte, comum na nordeste. culinária nordestina, né? Muito, muito comum, né? E difundiu de lá, né? Difundiu para todo o Brasil. O brasileiro, todo mundo quer fazer ali passar umas férias no Nordeste, né? E é muito comum a gente ver ali nas praias do Nordeste o queijinho quase sendo servido ali mesmo, ali na praia. É muito apreciado, né? E com isso foi difundindo aí para o Brasil inteiro. Hoje, basicamente, ele é produzido em todas as regiões do Brasil e tem público para todos os gostos, né? É um queijo É aí isso que aí. está bastante difundido aí no geral aí, pelo Brasil. Hélio. E assim, eu acho que aqui, não sei, em Minas Gerais, esse pessoal tem um. É um queijo muito fabricado, mas eu não vejo volumes expressivos Ah, de queijo sim. coalho, porque a gente está longe um Sim, pouco do mar, né? Mas sim, esses dias sim. para trás aí eu fui fazer uma visita assim, no Rio de Janeiro. E eu fiquei espantado, cara, com o volume de leite utilizado na fabricação desse queijo. Esse rapaz lá trabalhava com 20 mil litros de leite por dia só para Nossa. queijo coalho, É muito expressivo, muito expressivo. né? É um volume e diário. Todo dia tem fabricação de queijo coalho, é o carro-chefe dele lá, No Rio de no Janeiro. Rio de Janeiro. Faz O divisa, pessoal tá é muito. pertinho de Minas, né? Está ali a 70 quilômetros de Minas Gerais, então, mas é no estado do Rio e fabrica muito. Muito Mas vamos interessante. lá. Vamos Vamos lá, falar dos erros desse queijo. Fala pra gente os vamos três falar. principais erros cometidos na produção de um queijo coalho. É só bom lembrar o pessoal, né, isso que o que que a gente usou assim para falar desses três erros? Aquilo que a gente tem de experiência, que a gente vê acontecer na prática, né? Pode ser que o pessoal fale assim, ah, mas eu nunca cometi esse tipo de erro na produção do meu queijo coalho, né? Isso pode acontecer, mas a gente escolheu esses três pontos justamente pelo fato de que a gente tem observado bastante eles acontecendo nas nossas visitas técnicas, né? Nos questionamentos que a gente recebe aqui na empresa através do pessoal que nos acompanha. Então, a gente resolveu colocar esses três porque a gente viu que se repetem muitas vezes, os mesmos questionamentos. Então, a gente resolveu colocar eles aí para vocês. Com certeza pode fazer parte aí de dúvidas de alguns de vocês, né? A primeira coisa, isso que a gente considera aqui como uma falha e grave, né, que ela provoca grandes problemas, está relacionado com a escolha do tipo de queijo coalho que você quer produzir. Aí o pessoal fala assim, mas é queijo coalho, eu quero produzir queijo coalho, né? Só que queijo coalho, a gente tem algumas variedades do queijo coalho. E por que a gente fala isso? Porque a gente tem aquele queijo coalho que é servido na mesa, aquele que o pessoal come ali, é muito parecido com aquilo que a gente faz hoje com o queijo Minas padrão. A gente leva para a mesa, para o queijo Minas frescal, leva para a mesa ali e a gente faz uso do queijo diretamente. Mas o queijo coalho também tem esse uso direto, né? Em alguns lugares é muito comum, no Nordeste é muito comum isso também. Só que a gente tem o queijo coalho que é destinado para espeto. Diferente, né? O nome é o mesmo, mas o queijo é diferente. Então isso causa uma série de problemas, né? Porque se a gente for olhar o RTQ do queijo coalho, ele define o queijo como de média a alta umidade. Ou seja, ele tem uma variação ali de 36 até 54,9. Né? Então, assim, é uma variação muito grande de umidade desse queijo. E o pessoal acaba por errar quando opta em fazer um queijo de diferentes formas. Né? Por que eu falo isso? Às vezes o pessoal fala assim, eu quero fazer um queijo coalho, mas eu estou fazendo o meu queijo aqui com, suponhamos, né?
52% de umidade. É um queijo de alta umidade. Está dentro do padrão, né? Só que ele quer colocar esse queijo no espeto. Aí ele gerou um problema, né? A tendência desse queijo, por estar com essa umidade muito alta, é um defeito que o pessoal sempre comenta com a gente aqui, né? É até engraçado, que fala assim, vai arriar. O queijo vai arriar se for assado. Ou seja, o queijo vai, né, arriar mesmo, né? Não vai nem derreter, né? São situações diferentes. Então, falando que o queijo vai estar muito mole e ele vai arriar. Não é derreter, que é outro problema, outra causa, né? Mas é muito comum isso. E, ao mesmo tempo, que o pessoal fala assim, não, eu vou fazer um queijo coalho, o pessoal servir na mesa. Aí ele vai e faz um queijo coalho lá com 41, 42 de umidade, 40 de umidade. Está dentro do padrão. É uma umidade média, de média alta, né? O RTIQ define. Só que esse queijo, ele vai ficar muito firme para a pessoa ir ali e cortar ele na mesa. Então, essa escolha do tipo de queijo coalho que quer ser produzido, ela faz total diferença para a produção. Para a gente entender qual o melhor queijo que a gente deve produzir. Para qual público-alvo. Qual que é o público, né? Quem que eu quero atingir? Aí tem situações, Wilson, que o pessoal tem as duas opções. Não, eu quero queijo coalho espeto, quero queijo coalho para a mesa. Ótimo. Só que nesse caso a gente precisa de fazer queijos com pequenas alterações para que a gente não tenha problemas lá, né, com o produto final, que gera devolução, prejuízo na certa, né? Então, precisando ter muita atenção nessa escolha, né? Qual que é o seu público-alvo para o queijo coalho? Isso, com certeza, faz toda a diferença. Sem dúvida, isso aí que você está falando, né, Éder, assim, eu acho que tem muita gente que começa a produzir um produto sem saber o mercado que vai atingir, igual você falou aí, e acaba fazendo a escolha errada e o prejuízo é certo. Então, assim, é o que eu sempre falo. Primeira coisa é saber onde é que quer chegar, para depois começar uma definir. Produção. E é muito comum, sabe? A gente colocou aí nessa lista de 3, justamente por ser muito comum o pessoal escolher errado isso. A gente já chegou para fazer consultoria em algumas indústrias que escolher quer fazer um queijo coalho, mas é um queijo para espeto, mas que é uma umidade mais alta. Cara, é incompatível. Dependendo da umidade, você não consegue chegar mais, porque o queijo vai apresentar características não compatíveis com a condição de assar, né? E isso, né, tem um prejuízo enorme aí, que gera muita devolução, e a gente não quer fazer isso. O queijo colocou aqui, ó, queijo de coalho de mesa, chamam de queijo Pernambuco. Ele é todo furado. Tem muita essa situação mesmo. Só que, assim, esses furos dele, né, ele deve ser de olhadura mecânica, não pode ser de contaminação, né? A gente tem que ficar muito atento a isso, porque dá a impressão, o queijo bom é o queijo furadinho, né? O pessoal tem queijo, né, com olhaduras, né, específicas, produzidos por bactérias, que são, inclusive, com um sabor maravilhoso, mas a gente não pode confundir com queijo contaminado por coliforme, por exemplo, que forma muitas olhaduras mesmo, pequenas olhaduras, né, bem redondinhas, brilhantes. Isso normalmente é contaminação, né, contaminação por bactérias patogênicas. Isso é prejudicial, perigoso para a saúde, né? Então, assim, o queijo tem olhaduras, mas principalmente o queijo coalho, as olhaduras dele são mecânicas. E um queijo de boa qualidade tem poucas olhaduras mecânicas também, né? É importante a gente lembrar desse detalhe que faz toda a diferença. Ué, você falou sobre contaminação e eu quero... nesse laticínio que eu visitei esses dias, que fabrica muito queijo coalho, eu achei uma situação interessante que não é muito comum de se ver aqui no estado de Minas. Como ele tem um volume muito alto de queijo coalho, e ele tem uma preocupação muito grande com esse queijo.
A salva que ele usa para fabricar esse queijo é separada de qualquer outro produto e a câmara de secagem é exclusiva para o queijo coalho. Isso tudo com o medo era a interferência, por exemplo, fabricava mussarela, fabricava queijo Minas e tem muito medo de interferência desses outros queijos no queijo coalho. Sim. Queria que você falasse um pouco sobre essa situação. E ele está extremamente correto nessa preocupação. Ela não é à toa. A gente está falando de um queijo que basicamente se trabalha com ingredientes como coalho, que é o coagulante que a gente vai utilizar, e cloreto de cálcio, sal, cloreto de sódio e só. Né? A gente não usa, a maioria das produções não se usa fermento. Né? Existe até a produção de queijo coalho com fermento, é opcional. A gente não tem essa obrigatoriedade de utilizar fermento no queijo coalho, é opcional. E a maioria dos queijos não utiliza. Só que, como é um produto que não tem fermento, qualquer tipo de produto que você tenha contato que tenha fermento, vai haver uma transferência ali de bactérias para esse produto e que pode causar um completo descaracterização do queijo coalho. E por que a gente fala isso? Por exemplo, quando você produz queijo coalho e mussarela, né, existe um risco muito grande de se contaminar o queijo coalho com as bactérias láticas do fermento da mussarela. Se você não tiver cuidado de ter os mesmos locais, com as mesmas situações, a massa passando pelos mesmos equipamentos ali, né, queijomate, drenoprensa, e se você não tiver o cuidado, essas bactérias que são excelentes para a produção da mussarela, no caso do queijo coalho, elas vão produzir um defeito gravíssimo para o queijo. O que vai acontecer? Esse queijo vai fermentar, essas bactérias vão estar ali, vão fermentar, essa fermentação é degradação da lactose, consequentemente, produção de ácido lático, consequentemente, abaixamento de pH. Queijo coalho abaixou o pH, qual que é o defeito que acontece? Já era. Vai assar e o queijo vai derreter. Aí já não serve para o mercado. Então, existe sim essa preocupação de quando você tem alguns tipos de queijo, você não poder fazer uma mistura ali daqueles processos, ter muito cuidado de separar adequadamente esses processos. O pessoal costuma preocupar muito quando a gente produz queijo mofado, né? Ah, mas o queijo mofado tem que ficar separado. Sim, é a lógica, né? Só que não é só com o queijo mofado que a gente tem que tomar cuidado. Às vezes, dentro do nosso processo de fabricação, queijos com características diferentes não podem ter o mesmo contato. Não que não podem ser feitos na mesma indústria, utilizando os mesmos equipamentos, mas a gente precisa de ter cuidados de ordem higiênica. Higienizar entre um processo e outro, evitando qualquer tipo de contaminação. Na sua vida de laticínios aí, você tem alguns casos de falha na produção de queijo coalho? Casos particulares? Sim. Já tive uma situação de uma fábrica que ela tinha muitos problemas com contaminação. E a contaminação não é essa de um queijo para o outro, era contaminação mesmo por coliformes. O que acontecia? O queijo coalho é um queijo que, como a gente, na maioria dos casos, não tem fermento, a proteção dele é mínima. O que é a proteção do queijo? É um processo de pasteurização seguro e evitar a recontaminação do queijo. Né? Só que esse pessoal tinha um problema muito grave com contaminação. A higiene da fábrica em si não era adequada. Mas o problema principal a gente descobriu provinha das formas utilizadas. Formas mal higienizadas. E o que acontecia? Essas formas, elas vinham já contaminadas e o queijo ali contaminado. E isso impressionante. De um dia para o outro, o queijo estufava tanto que ele praticamente saía para fora da forma. Então, assim, em pequeno espaço de tempo, né, o que a gente chama de contaminação precoce, em pequeno espaço de tempo o queijo já contaminava muito. Esse foi o que mais me impressionou, porque não era um volume muito considerável pelo volume trabalhado na fábrica,
né? Mas é um problema tão grave que ele acontecia com frequência. E o pessoal, sem saber o que fazer, o que estava acontecendo, e a gente identificou que era problema de higienização. E olha, pessoal, não foi uma coisa de outro mundo identificar que o problema é de higienização, não. Visualmente já se identificava. Aí que eu falo do pessoal acostumar com a situação incorreta. Não é mesmo? Isso aí a gente entra dentro de fábrica, o pessoal sabe que está errado. E quando a gente fala, eles falam assim, é mesmo, isso aqui não pode. Mas continua fazendo errado. Continua fazendo errado. Né? Mas é por quê? Porque acostumou com o erro. Um dia passou, falou que estava errado. No outro dia falou de novo que estava errado, ninguém fez nada. No terceiro dia já passou, não, deixa para lá. No quarto, não, isso aqui é assim mesmo. É normal. Virou normalidade. Aí acontece isso. Era o caso dessa fábrica. Né? O pessoal já tinha como normal aquela característica da higienização ineficiente das formas. Era visível. Isso não foi a análise microbiológica, não, era visível. Depois a gente pediu para fazer a análise para confirmar. Mas visivelmente as formas já estavam sujas. E era aquele queijo que já ia entrar ali naquela forma. Então, é uma situação assim, que eu achei muito grave pela condição. Porém, o pessoal da fábrica não fazia nem ideia, achava que aquilo ali não ia ter problema. E o queijo contaminado frequentemente. Tá aí uma importância de você ter um acompanhamento técnico, né? Que seja ele presencial, que seja uma consultoria online, igual a gente oferece aqui, que seja da gente ou que seja de qualquer outro profissional que tenha competência para realizar essa consultoria. Mas eu falo que uma consultoria técnica ela é importante porque ela vai ver coisas que você já se acostumou. E o que a gente sempre fala, isso é comum da gente falar aqui, que queijo e leite está atrelado a detalhes. Então, às vezes, um mínimo detalhe já dá toda a diferença, como você falou aí agora. É uma higienização de fogo, uma coisa tão simples, corriqueira, que a gente tem que fazer normalmente, não era feito de maneira correta, e o prejuízo que causou isso aí. Né? Com certeza. Muito prejuízo. O Mineirinho colocou aqui, ó, faço queijo coalho com ácido lático. Assa que é uma beleza. E pasteurizado. Você já viu esse processo? Perfeito, também. O processo funciona tranquilamente. Né? O processo de fabricação em si, do queijo coalho, ele tem diversas variantes, viu, pessoal? Isso aí, né, o pessoal tem um método de fazer assim, um método de fazer daquele jeito. Tem variados processos que funcionam. Né? O que a gente sempre fala é o seguinte, não basta funcionar. A gente precisa avaliar também a questão de eficiência do processo. O queijo, a gente consegue lá no final. Agora, o seu queijo tem rendimento adequado? Seu queijo tem qualidade adequada? Então, tudo isso interfere. Né? São diversos processos, mas realmente tem, sim, os seus problemas. O nosso amigo Gilmar, boa noite. Qual é o processo correto do queijo coalho? Fazer a salga no tanque ou na salmoura? Gilmar, você já descobriu aí qual que é a outra falha muito comum, mais um erro muito comum da produção do queijo coalho. Né? É justamente isso. É o pessoal fazer o processo de salga de forma incorreta. Por que a gente fala de forma incorreta? Será que dá errado se fazer na salmoura? Será que dá errado de fazer a salga na massa? Né? Qual que é o erro que existe nisso? Eu já vi uns que gostam de salgar o leite. Né? Salga tem assim, diversas formas de se fazer, né? Mas é também um dos itens que a gente considera de principais erros da produção do queijo coalho. Né? O que é o mais indicado? Falar com você que dá certo, dá errado, todos os processos dá. Mas o que é o mais indicado? Com certeza salgar a massa. Né? Salgar o leite funciona, mas você tem uma perda muito considerável de rendimento. Porque o próprio sal que você vai adicionar no início, ele vai ser um dos inibidores do processo de coagulação. Ou seja, você vai ter o seu coagulante gerando ali mais problemas para conseguir agregar mais e você ter um rendimento mais adequado. Então, salga no leite,
é totalmente não recomendável. E quando a gente tem, por exemplo, salga na salmoura, igual o Gilmar comentou, qual que é o problema de salga na salmoura para um queijo tipo queijo coalho? A gente tem umas situações que é o seguinte, esse queijo é um queijo onde a gente não quer que ocorra processos fermentativos. É um queijo que a gente, quando faz uma análise de pH, a gente sempre vai ter, né, um pH um pouco mais alto do queijo coalho. Isso é importantíssimo para quem quer um queijo coalho de boa qualidade. E o que acontece quando a gente leva para a salga um queijo coalho? O processo de salga no queijo, dependendo do tamanho da peça, principalmente para quem quer fazer espeto, que costuma fazer uma peça de 7 quilos, é uma peça muito grande. Ela demora a absorver o sal, até aquele sal penetrar até o centro do queijo. Aí o que acontece? As próprias bactérias naturais do leite mesmo, né? Elas vão começar lentamente um processo ali de proteose e vai fazendo com que aquele centro do queijo já comece a ficar mais mole do que a casca. E isso é um problema gravíssimo para o queijo coalho, né? Porque é um queijo que a gente quer consumo rápido, né? Quer pH alto. Então o próprio sal é inibidor de desenvolvimento bacteriano. Então ele ajuda muito nesse processo de manter o queijo ali numa estabilidade e desenvolver pouco, né, a proteose do queijo. Então, salgar na salmoura tem esse problema, né, essa interferência. Demora-se o sal atingir o centro do queijo. Consequentemente, a gente tem aí algumas não conformidades devido a esse processo. Então, assim, qual que é a recomendação? Realmente salgar a massa. Indiscutivelmente é a melhor forma da gente obter um queijo coalho de qualidade. Porque assim a gente evita essa etapa, né? Salgar na massa, a gente distribui ali o sal rapidamente. O sal vai ser distribuído rapidamente ali na massa e vai contribuir para que o nosso pH não abaixe muito. E assim a gente tenha um queijo de muito boa qualidade. Então é uma indicação, é um erro muito comum, né? O Gilmar perguntou e é verdade, é um erro muito comum. O pessoal costuma querer utilizar salmoura. Funcionar, funciona, pessoal. Isso aí tem, mas a gente tem mais chance de ter problemas, né? E adicionar sal à massa tem que ser ali, mas no final do processo, né? Não adianta também a gente querer cortar e já querer adicionar sal, não. O processo é mais no final. A salga é uma das etapas, né, próximas ali do ponto final do produto, um pouco antes da pré-prensagem e da enformagem. É isso aí. Ele até colocou aqui, eu faço salmoura, mas já vi gente fazendo tanque. E o Rodrigo perguntou para a gente aqui, qual a maneira correta da limpeza das formas? Acho que cheguei atrasado a explicação. Não, não chegou a explicar sobre isso, não. Rodrigo, não, a gente não chegou a falar. O que acontece, Rodrigo? Quando a gente trabalha com formas, uma coisa muito importante da gente observar é que o leite, o maior resíduo que a gente tem quando trabalhamos com leite, de maneira geral, é gordura. A gente pode observar aí, formas elas ficam bastante engorduradas, né? Principalmente formas, por exemplo, de mussarela, extremamente engorduradas, né? Então, o que acontece? Você precisa de fazer uma higienização que leve em consideração esse tipo de resíduo. Não adianta a gente querer fazer, por exemplo, a higienização de formas com um detergente neutro comum. Ele tem pouca eficiência com relação à retirada de resíduos gordurosos. Então, você não vai obter um resultado satisfatório. Então, qual que é o ideal? Fazer o uso de um detergente levemente alcalino. Por quê? Porque ele vai agir diretamente nos resíduos gordurosos. E assim a gente vai conseguir retirar aquele resíduo gorduroso e ter uma facilidade para a remoção dos demais resíduos ali daquela forma. Então, o processo adequado para a higienização de forma seria você fazer um pré-enxágue. No pré-enxágue é interessante você fazer com água morna, não quente ou fervendo, né? Água morna na faixa de 40 a 50 graus.
você vai fazer o pré-enxágue das formas, vai fazer uma aplicação de detergente levemente alcalino, né? Essa aplicação ela pode ser em equipamento automatizado ou manual, esfrega manual mesmo, né? Depois a gente faz o enxágue e depois a gente coloca essas formas numa solução sanitizante. Aí vem um segredo final, né? A gente entregando aí os segredos aí pro pessoal, viu? Tem um detalhe. É o detalhe. E é verdadeiramente, pessoal, a higienização, ela não termina com a aplicação do detergente, seja alcalino, ácido, que seja. Ela termina com a sanitização. A sanitização é aquele processo que a gente utiliza para a eliminação de bactérias, de micro-organismos. Né? A higienização adequada ela tem sempre essas etapas, para enxaguar, aplicar os detergentes, enxaguar e fazer a sanitização. É isso que garante que aquele utensílio que a gente vai utilizar, no caso das formas, ele não vai ser fonte de contaminação. Então, naquele exemplo que eu dei anteriormente aqui, que a gente tinha, que a empresa que a gente foi fazer consultoria tinha esse problema, é porque o processo de higienização ele era muito precário e não tinha a etapa de sanitização. Né? Que também não adianta ter uma etapa de sanitização se as etapas preliminares, né, e para enxágue, aplicação de detergente, elas não foram feitas de maneira correta. Então, é um processo adequado de higienização que garante que aquele utensílio que você vai utilizar não seja fonte de contaminação. Né? Então, tem que fazer uma higienização obedecendo esse passo. Para enxaguar, aplicar os detergentes, enxaguar e sanitizar. Lembrando que a sanitização ela pode ser feita com vários tipos de produtos. Normalmente a gente faz a sanitização química, né? Apesar da gente ter meios físicos para fazer essa sanitização, mas eles são menos eficientes e têm maiores dificuldades para serem realizados. Então a gente prefere fazer uma sanitização química. Isso aí. Muito bom. O Mineirinho do Queijo pediu uma ajuda nossa aqui, ó. Estou com estufamento do Minas de soro de leite, melando e azedando. O que acontece? Né? Pelas características aí, tem relação sim com contaminação. É um dos casos assim que fica muito claro, simplesmente você falar que está estufando. O que faz estufar um queijo? Né? É muito claro. Né? Um queijo tem praticamente 3 situações de estufamento. A primeira delas é o estufamento precoce. O estufamento precoce, a origem dele é contaminação por bactérias do grupo ali, coliformes, Escherichia, são eles que vão provocar estufamento precoce. Se o seu queijo estufa com um certo tempo de produzido, provavelmente estufamento tardio. Né? Mas como é Minas de soro, provavelmente é um queijo fresco, não está muito relacionado com o estufamento tardio. Mas também nós temos um problema de estufamento relacionado aos micro-organismos do grupo fungos e leveduras. Só que as características são diferentes. Depois você pode até colocar aí para a gente aí, o Mineirinho do Queijo. Se o seu queijo estufa a peça, é uma característica de estufamento por coliformes. Se o seu queijo estufa a embalagem, é característica de estufamento de bolores e leveduras, provocado por bolores e leveduras. Então, são 2 fontes diferentes de problema. Né? Consequentemente, a gente tem até soluções diferentes para isso. Tem que avaliar qual que é a característica do estufamento para a gente ter uma certeza de como fazer para evitar. Né? Mas, de maneira geral, você pode ter certeza, Mineirinho, que está sim ligado à contaminação. Né? E, às vezes, a gente fala assim, mas então está contaminando meu queijo, mas o que o pessoal está fazendo errado? O pessoal faz tudo certo. Existe algum ponto de erro, de recontaminação. Porque se o seu leite é pasteurizado, ele só vai contaminar o queijo se foi recontaminado. Ou seja, após o processo de pasteurização, aconteceu uma nova contaminação. Com certeza é o motivo aí dos seus problemas. Ele até perguntou aqui, pode ser nessa salmoura? E ainda colocou aqui embaixo que ela mela e dá um soro azedo. Se pode ser na salmoura? Pode, com certeza. Pode ser na salmoura.
né? Salmoura, a gente tem um erro de imaginar que salmoura tem muito sal e que por isso a salmoura é inibidora do desenvolvimento de micro-organismos. Eu acabei de falar para você que o sal né? Mas não quer dizer que ela é isenta. E por que ela não é isenta? Não é, o sal por si só é inibidor. Não temos discussão sobre isso. O que acontece é que à medida que a gente vai fazendo uso da salmoura, ela vai fazendo a troca, né? Penetração de sal, expulsão de soro. Penetração de sal, expulsão de soro. E quanto mais soro a gente tem na salmoura, mais matéria orgânica. Mais substrato para desenvolvimento de bactérias. Então, por isso que a salmoura pode chegar a ser um ponto de contaminação, né? Por mais que ela tenha uma concentração de sal elevada, mas também a concentração de matéria orgânica dela pode se elevar tanto a ponto de tornar a própria salmoura uma fonte de contaminação do seu queijo. O Sanderson perguntou aqui, qual o momento ideal é a salga da massa? A salga na massa. Você na massa. Isso, mas vamos... Não, Alô Santos, mas na verdade a salga na massa ela é mais no final do processo. Quando você viu que o grão já está no ponto adequado, aí está próximo de você já fazer a pré-prensagem, aí você faz a salga, né? Vai fazer uma salga para garantir que a sua salga vai ser eficiente, né? Vai ter uma quantidade de sal adequada e não vai ter aquele problema de demorar muito para salgar e a gente ter um queijo com a característica não adequada. O Efísio, boa noite. Qual a dica para higienizar dessorador para queijos? Tá. O dessorador é um ponto importante. E o que a gente fala com o pessoal? A melhor forma de se fazer a higienização do dessorador é realmente deixar eles de molho numa solução levemente alcalina, né? Por um tempo, né, pessoal? Isso aí não é deixar de um dia para o outro, não. Pelo amor de Deus, não faz um negócio desse, não. O pessoal costuma falar que está fazendo higienização de deixar aquele dessorador todo sujo dentro da área de produção, mergulhado numa solução. Isso não existe. O que a gente fala de molho é de 2 a 3 horas no máximo, né? E em temperatura, né? Sempre a gente tem que levar em consideração que a solução que a gente usa, né, seja ela alcalina, levemente alcalina, ela precisa sim ter, além de tudo, temperatura adequada. E a temperatura para uma solução alcalina funcionar está a partir dos 70 graus. Então, os dessoradores, o ideal é você deixar numa solução, alcalina, na faixa ali de 70 a 75 graus, em torno de 2 horas, para depois você fazer realmente ali um enxágue dos dessoradores. Normalmente essa solução alcalina, ela já é suficiente para a retirada dos resíduos do dessorador. Se caso acontecer de ainda tiver resíduos, é necessário fazer uma esfrega do dessorador. Mas normalmente com a solução alcalina, os resíduos já se desprendem facilmente e a gente não tem tanto problema. A Bárbara colocou para a gente, o moço é bom. Ô, Bárbara, realmente o moço é muito bom, viu? O moço é bom demais. Falou que você é bom. Ô, Bárbara, pessoal, a gente está aqui, foi bom a Bárbara ter comentado isso aí, o seguinte, a gente está aqui com muita humildade para trazer o máximo de conteúdo possível e ajudar o setor. A gente sabe que o setor é um setor sofrido, que tem suas particularidades. E eu e o Éder, como a gente tem uma vivência de praticamente 20 anos de mercado nesse ramo de consultoria, e a gente já viu de tudo. E o que a gente mais se depara nas indústrias que a gente visita são, o que eu fico brincando com ela de detalhes, mas são alguns detalhes na produção e no fluxograma operacional da fábrica que está fazendo o laticínio entrar em dificuldade financeira, né? Isso para nós é muito triste quando a gente vê uma pessoa passando dificuldade por simples detalhes que poderia ter sido resolvido de maneira muito simples. Então, o que a gente está trazendo aqui para vocês é um know-how de 20 anos, agora falando de experiência, de vivência do Éder na parte produtiva, e eu sou mais ligado à parte de projetos, né, da Consulac. Justamente trazer isso para agregar mesmo, para fazer o seu laticínio tornar mais lucrativo, vamos colocar assim. Porque tem formas dele ser lucrativo. Tem muita gente que fala assim, laticínio não dá dinheiro, que não dá dinheiro.
e eu entrei no negócio, só passa dificuldade, mas vamos olhar dentro do processo o que é que você está fazendo para chegar a essa dificuldade. Na maioria, das situações, é por alguns detalhes que está pegando. Bárbara e Italac, São Fidélis, Rio de Janeiro. Bárbara, eu tive aí, laticínio muito bacana, é o laticínio Rio de Janeiro, né? A Bárbara faz parte lá. Laticínio muito bacana, produz muito legal. Queijo coalho eu trouxe uma amostra aqui e fiz um churrasco com ele, é de excelente qualidade. Bárbara, obrigado por estar participando aí, Bárbara. Muito bom, muito bom.